vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim, tão fraco
com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou coberto pelo sangue dessa cruz, tenho um Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Sempre viverei como
Olá, irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, a nossa tarde de domingo, onde vamos apresentar alguns dos muitos vídeos que temos recebido em relação à participação do nosso povo junto à Escola Bíblica Dominical. Tivemos então o nosso culto pela manhã, hoje às 10 horas, a classe das crianças, presencial na maioria das igrejas. Tivemos às 12 horas a participação com o pastor Gilson dos vídeos que são enviados das nossas igrejas no exterior. E agora às 15 horas a nossa participação são com as igrejas aqui do Brasil. Então vamos iniciar a nossa reunião, vamos estar de pé e vamos clamar pelo sangue de Jesus. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus sobre a nossa vida e pedimos, Senhor, renova a Tua bênção sobre cada um de nós, nos dando comunhão contigo, limpando, Senhor, o nosso coração de toda falha, porque queremos Te adorar através deste trabalho, Senhor. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar, vamos louvar ao nome do Senhor. Não deixe de acompanhar o louvor na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, irmãos, começar então com a nossa atividade desta tarde. Vamos então ver aqui a pergunta, como sempre, relacionada à nossa escola bíblica desta manhã. A pergunta de número 1.1, qual foi o assunto central abordado pelo Senhor Jesus nas 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus? A esta pergunta, quem vai responder é a nossa intermediária de Foz do Iguaçu, Sofia Ferraz. Vamos ouvi-la com toda atenção. Eu vou começar a ler a partir do versículo 11, que diz assim: Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a ele não lhes é dado. Então, o assunto é sobre o reino dos céus. A paz do Senhor Jesus. Amém, Sofia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixamos o nosso abraço a todos os nossos irmãos da nossa igreja em Foz do Iguaçu. Vamos na sequência agora, então, a pergunta de número 1.2. Destaque os versículos quando o Senhor Jesus se refere, naquelas parábolas, ao comportamento da multidão diante da sua palavra. Quem vai responder agora a esta pergunta é a senhora de São Luís do Maranhão, Erlis Menezes. Vamos ouvi-la. A resposta está lá em Mateus 13, no versículo 13, 14 e 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz:
Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e o ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. A paz do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. Então agora, na sequência, vamos à pergunta 1.3. Destaque o sentido profético das parábolas quando o Senhor Jesus se dirige aos seus discípulos. Letra A, citando uma frase que está no verso 11. Quem vai responder agora a esta pergunta, na verdade, são duas respostas. Uma é de Ítalo Faleiro, de Porto Seguro, Bahia. É um jovem. E a resposta também será dada por Luciana Martins, de Santana do Paraíso, uma jovem. Ela vai responder em Libras. A participação dos nossos irmãos surdos tem sido muito grande. Precisamos também fazê-los com que se sintam dentro deste processo. Vamos ouvi-los. O contexto profético das parábolas ali para os discípulos, como dito no versículo 11, quando é discorrido da seguinte maneira: porque vos é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Os discípulos, então, eles poderiam ter interpretação do reino dos céus em seu mistério revelado pelo Senhor Jesus, enquanto a multidão que apenas bisbilhotava, entre aspas, Jesus ali naquela cidade, né, por onde ele passasse, eles não de fato entendiam qual que era o sentido profético, qual que era a revelação, qual que era o mistério do reino dos céus, do Senhor, através daquelas parábolas. Amém? A paz do Senhor Jesus. Vou responder a pergunta A do 1.3, citando uma frase que está no versículo 11. Resposta: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Temos a revelação que vem do Senhor, reveladas pelo Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, então, antes da nossa sequência, um abraço a Ítalo, lá de Porto Seguro, e a nossa irmã também, a jovem, que fez esta resposta, apresentou em Libras. Vamos agora à pergunta 1.3, letra B. Cite as bênçãos espirituais encontradas em outros versículos. Quem vai responder é a nossa irmã Suelana Ferreira, de São José, Santa Catarina. Vamos ouvir. Em resposta à pergunta 1.3, a questão B, nós vemos as bênçãos espirituais no versículo 12, que fala: aquele que tem se dará e terá em abundância. Vemos também as bênçãos espirituais no versículo 16, que fala que são bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. No versículo 17, onde fala que muitos desejaram ouvir e ver o que nós vemos nos dias de hoje. Nós somos felizes e bem-aventurados em poder conhecer os mistérios do reino, em poder ver o momento profético, em poder ouvir a voz do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2:9 fala: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A todos a paz do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Nós concluímos então este primeiro bloco e agora nós vamos louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, porque motivos é que não nos faltam para adorarmos ao nosso Deus pelo resultado que tem sido alcançado através deste maravilhoso trabalho. Vamos louvar ao Senhor. Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços
abrir o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Jesus nos come com seus braços de ternura, falou-me de um amor que jamais conheci, fez-me entender o que é a salvação, então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Louvado, bendito, exaltado seja o nome do nosso Deus. O nosso coração transborda de alegria porque nós temos muitos motivos para adorar ao Senhor. Vamos então agora ao segundo bloco, aonde vamos à pergunta 2.1. Faça uma análise da parábola do semeador, destacando no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, o aspecto histórico e o profético da parábola. Cite somente os versículos. Quem vai responder a esta pergunta é o ungido Márcio Luiz, do Rio de Janeiro. Vamos ouvi-lo. Nós encontramos o aspecto histórico nesta parábola entre os versos 1 e 3, porque fala exatamente da forma como aconteceu, da localidade que se deu o fato, até mesmo dos costumes que eram praticados naquela época de um povo agro-pastoril. Já o aspecto profético nós encontramos nos versos seguintes, até o verso 8, verso 4 ao verso 8. Fala inclusive de 4 comportamentos. Por exemplo, a semente que caiu à beira do caminho. Fala do homem que está longe do Senhor, longe do caminho, porque o Senhor é o caminho. Lembramos inclusive do coxo à porta formosa. Ele estava à beira do caminho, mas não foi alcançado pela palavra de Deus. A semente que caiu entre pedregais fala do crente que não suporta as provas, não suporta as lutas, qualquer luta lhe faz murchar. A semente que caiu entre os espinhos fala da falsa doutrina, dos ensinos contrários, dos acenos do mundo. Nós vemos isso profeticamente. E a semente que caiu em boa terra fala exatamente do crente fiel, do servo fiel que produz frutos de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso abraço aos nossos irmãos aqui da cidade, do estado do Rio de Janeiro. A pergunta 2.2, então. Parábola é alegoria? Sim ou não? Nós vamos ter 2 respostas. A primeira resposta é do pastor Sidenir de Oliveira, também aqui do Rio de Janeiro. E a segunda resposta é de Cícero Júnior, de Santana do Paraíso, um obreiro, e ele vai responder também em Libras. Vamos ouvi-los. Sim, eram espécie de alegorias apresentadas por Jesus sob forma de narração para dar entendimento ao povo do que ele queria ensiná-los. As profecias proferidas por Jesus se cumpria, que está no livro dos Salmos, Salmo de Asaf, Salmo de número 78, versículos 1 e 2, que diz: escutai a minha lei, povo meu, inclinai vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábolas, proporei enigmas das antiguidades. A paz do Senhor Jesus. Vou responder a pergunta 2.2 da Escola Bíblica Dominical. Parábola é alegoria? Resposta:
Sim. Amém? A paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificamos ao Senhor pelo programa desta tarde. Estamos chegando ao final. Tivemos a participação de irmãos do Paraná, Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio de Janeiro. E nós vamos agora apresentar alguns vídeos de crianças também que temos recebido. Sempre selecionamos alguns para o programa desta tarde. Aproveitamos ainda para pedir aos pastores que incentivem aos irmãos que trabalham com Libras e os surdos que enviem os seus vídeos para que este trabalho seja mais completo ainda, como já temos feito já há muitos anos. Vamos então agora assistir aos vídeos destas crianças e depois vamos orar, encerrando o nosso programa. Emily, eu vou fazer a pergunta 1.1. Qual foi o assunto central abordado pelo Senhor Jesus nas 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus? O reino dos céus. A paz, Senhor Jesus. Samuel, eu vou ler a pergunta 1.1. Qual foi o assunto central abordado pelo Senhor Jesus nas parábolas do capítulo 13 de Mateus? O rei do céu. A paz, Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, pergunta 1.1. Qual foi o assunto central abordado pelo Senhor Jesus nas 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus? Os 7 períodos do reino do céu. A paz, Senhor Jesus. Sara, eu vou ler a pergunta 1.1. Qual foi o assunto central abordado pelo Senhor Jesus nas parábolas do capítulo 13 de Mateus? O reino do céu. A paz, Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, não é? Estamos vendo então o trabalho das crianças, como tem sido bom, como tem sido edificante. Nós não poderíamos encerrar este programa sem antes louvarmos ao Senhor mais uma vez por tudo aquilo que Ele está realizando por intermédio do Espírito Santo no meio da sua igreja. Vamos louvar ao Senhor e depois voltamos para a oração final. Maravilha! Seja bendito, seja exaltado o nome do nosso Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Lembramos aos irmãos que daqui a pouco, às 19 horas, a grande maioria das nossas igrejas já está aberta para o culto presencial e às 20 horas nós temos então a transmissão do nosso culto pelo YouTube. Temos então 2 oportunidades para evangelizar. No culto das 19 horas, você pode levar o seu visitante presencialmente, ou seja, você e ele na igreja, para receber assistência, e às 20 horas também ele recebe o convite para participar deste culto. Vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus, nós louvamos ao Teu nome, nós Te glorificamos por esta tarde, pelas bênçãos que recebemos, de ver o Teu povo tão engajado, Senhor, naquilo que Tu tens orientado para a Tua obra nesta hora. Seja bendito, seja exaltado o Teu nome, oramos em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa, salvadora do Senhor Jesus, a instrução, a direção e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, com todo o povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos, até o próximo encontro, a paz do Senhor Jesus.